I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Gálatas 4, de 4 a 7. Eu intitulei isso de esse pequeno texto de Deus age por meio de processos. E eu vou tentar explicar a você o que isso significa. Vamos ler? Encontraram? Abriram os textos, abriram aí os seus aparelhos. De sorte é o final. Gálatas 4, de 4 a 7. Eu fui ler o final. Vindo, porém, estão lendo isso aí, queridos e queridas, a plenitude dos tempos ou do tempo, Deus enviou seu Filho, acompanhe, nascido de mulher, nascido debaixo da autoridade da lei ou nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, sob é debaixo, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Abba. E a próxima expressão é o significado da palavra Abba, Pai. Na realidade deveria estar aqui Paizinho, mas Abba, Paizinho ou Pai. De sorte que já não és mais escravo ou escrava, porém filho. Sendo filho ou filha, também vocês desfrutam plenamente da capacidade de serem herdeiros, herdeiros por Deus. Tudo bem? Curve sua cabeça por alguns segundos. Te agradecemos nessa noite. Pedimos que, de maneira mais plena possível, o Teu Espírito ministre aos corações aqui a verdade da Tua palavra e aquilo que sentimos que o Senhor deseja ministrar aos corações. Que o Teu Espírito faça aquilo que não podemos fazer, ou seja, completar as verdades mais profundas e absolutas ao coração dos ouvintes. Fala conosco nessa noite, te damos graças desde já, em nome de Jesus, amém? Quando eu digo Deus trabalha por meio de processos, eu estou tentando definir processos como um caminho previamente determinado. Processos também vai significar uma maneira detalhada de agir. Pense, por exemplo, em uma indústria. Pense, por exemplo, em um local onde fabricam determinadas coisas, objetos ou produtos. Ali existem processos. A matéria-prima entra em determinada posição e ela vai sendo manipulada de acordo com o processo até que lá no fim da linha de produção o produto saia completo. Isso é um processo. A vida de uma pessoa, a vida de um cristão, da mesma forma, é um processo. Estão ouvindo? A minha vida e a sua vida fazem parte de um processo intencional de Deus. Você não está neste mundo, nesta terra, nesta cidade, hoje, aqui, de maneira aleatória, inconsequente, não sabida, desconhecida. Mesmo que para mim ou para você, nós não tenhamos o real significado do que eu estou fazendo aqui hoje, do que eu estou fazendo da minha vida hoje, ou qual é o sentido da minha vida aqui, agora ou hoje, ainda que eu não saiba profundamente responder essas perguntas, isso não anula o fato de que Deus tem um processo, e de que você está neste processo. De forma involuntária, talvez, de forma desconhecida, talvez, mas você
foi colocada em um processo de Deus, cujo final será extremamente maravilhoso, e você desfrutará de tudo aquilo que Deus realmente imaginou que alcançasse, que acontecesse, que se terminasse nesse processo final. Não se preocupe, ainda que você não saiba onde Deus te colocou, porque Deus te colocou, porque Deus fez isso, porque Deus te chamou para isso. O fato é que Deus não fez isso de maneira irresponsável, inconsequente ou aleatória. Deus te chamou definitivamente porque Ele te colocou num processo, e esse processo tem objetivos claros. Dentro desse texto, obviamente, o Senhor fala de que Deus tem um plano e enviou o seu filho, veio à terra. Obviamente o texto está falando de Jesus, do nascimento de Jesus. Nasce de uma mulher, na forma de homem, debaixo da lei, etc e tal. O texto fala de Jesus, o objetivo de Jesus ao ter vindo, o objetivo final da própria, desse espírito de adoção. O texto é claro, ele não precisa de muitas explicações, mas eu estou tentando agora trazer o significado desse texto para os nossos dias de maneira mais clara possível. Quando eu digo que Deus age por meio de processos, eu quero dizer algumas coisas. A primeira é que Deus leva em consideração o tempo. É a primeira coisa que aparece. Repita comigo: Deus leva em consideração o tempo. Se você prestou atenção no texto, se leu ou se ele está diante de você, diz: na plenitude dos tempos. Vindo, porém, a plenitude dos tempos. Quando foi a plenitude dos tempos na linguagem bíblica? Hoje de manhã, ao explicar o texto do Apocalipse, nós estamos estudando o Apocalipse, capítulo 2, mostrei o mapa da Ásia Menor e as cidades que estavam ali, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. E nessa meio de explicação, eu disse para eles que a plenitude dos tempos é exatamente um período de tempo determinado entre 27 a.C. e 274 depois de Cristo, que a história conhece como o Alto Império Romano. É o grande tempo de conquista, é o tempo da expansão do império, onde os Césares são de fato estabelecidos como imperadores, e Deus usa Roma sem Roma saber. Todo esse processo e projeto de conquista e de expansão de territórios, inclusive com todas as coisas negativas, como a questão da escravidão. Há quem diga, historiadores quem diga, que metade do Império Romano era formado de escravos e a outra metade de pessoas semi-livres e um grupo muito pequeno de pessoas livres. Todavia, ainda com todas essas conotações negativas, com toda essa esponja imperial absorvendo costumes, culturas, povos e raças, e de alguma maneira contribuindo para o inchamento do próprio Império Romano. E aqui não é uma aula de história. Todavia, esse processo de expansão do Império foi usado por Deus e foi chamado pela Bíblia de plenitude dos tempos. Por quê? Porque se Jesus viesse hoje, Jesus não contaria com a mesma disponibilidade, com a mesma potencialidade, ainda que tenhamos a internet e o Facebook. Jesus não contaria com a mesma qualidade humana, imperial, unidade que ele encontrou quando veio na época do Império Romano. Por exemplo, os mares que o Império Romano controlou, exatamente os mares que a palavra de Deus navegou através dos apóstolos para que o evangelho se expandisse no primeiro século, eram controlados pela marinha romana e não havia piratas. Portanto, as pessoas poderiam viajar tranquilamente
de uma cidade para outra, de um país para outro, dentro do Império Romano, e que ele de fato abarcou quase todo mundo conhecido da época, as pessoas podiam viajar porque eles estavam dentro da chamada Pax Romana. Roma dominava as cidades, as nações, e estabelecia o seu processo de Pax. Você era a favor de Roma, você pagava impostos e Roma te controlava. Você era contra Roma, Roma te destruía. Essa era a paz. Imagine uma paz dessa. Ninguém se insurgia contra o seu exército, contra os seus soldados, contra a sua maneira de gestar as coisas, porque insurgir-se contra Roma era declarar a morte certa e da pior maneira possível. Este foi o período que Jesus veio, o período onde a mensagem podia correr livremente em cada cidade e não haver nenhum problema e não haver nenhum empecilho. É claro que logo após os primeiros 70 anos da mensagem do Evangelho, o império percebeu que alguma coisa muito estranha estava acontecendo com o cristianismo nas suas terras, e providenciaram 10 perseguições, mas isso não vem ao caso. O período que Gálatas chama de plenitude dos tempos é o período do domínio mais pleno do Império Romano, onde as pessoas podiam viajar livremente e não serem impedidas de chegar nos seus lugares por causa de ladrões, perigos dos mais diversos. Imagine hoje você andando de cavalo ou de carruagem ou a pé pelas nossas cidades, né? Viajando de uma cidade para outra. Talvez você não chegue a outra cidade, dependendo da situação, dependendo do dia e dependendo do horário. Mas naquela época era perfeitamente aceitável, plausível, e isso era fato. Roma dominava de tal forma esta chamada plenitude dos tempos, que Jesus pôde vir tranquilamente. As pessoas, ainda que falassem os idiomas de suas próprias nações, eram obrigadas a aprender o idioma grego. Por isso a comunicação era muito mais fácil. Por isso os evangelhos, as cartas, foram escritas em grego, porque era a linguagem popular. Todos tinham que aprender, todos tinham que saber, ainda que não soubessem escrever, tinham que saber falar. Este é o tempo em que Deus veio. Deus usa o tempo, Deus leva em consideração o tempo. O tempo é extremamente importante para Deus. Da mesma forma, você precisa perceber em sua vida a importância do tempo que você tem, que você não tem, que você perdeu ou que você ainda tem para gastar. Estão entendendo? Estão me ouvindo? Olhe para mim. Diga: o tempo é importante. Muito bem. Deus leva em consideração o tempo. O tempo é extremamente importante na sua vida. Essa é a primeira coisa que você tem que ater-se ao processo. Deus usa processos. Deus trabalha em sua vida por meio de processos. Deus não caiu de paraquedas na tua vida. Você não caiu de paraquedas no reino de Deus. Não há possibilidade de uma pessoa ter aceitado Jesus por acidente. Não há possibilidade da pessoa ter se tornado genuinamente cristão ou cristã por acidente. Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano, um processo estava ali. É um processo consciente. Deus está trabalhando até hoje para que as pessoas se rendam a Jesus. Amém? Amém. Segundo lugar, além de Deus levar em consideração o tempo, Deus tem um plano em mente. Diga: Deus tem um plano em mente. Quando Gálatas diz que na plenitude dos tempos, eu estou acompanhando apenas o texto, Deus enviou o seu Filho. Deus havia imaginado o momento certo, Deus havia imaginado o tempo da plenitude dos tempos, e Deus certamente conversou com o Filho, mesmo que a gente não tenha registro dessa conversa na eternidade. Certamente Deus em algum momento disse ao Filho que o Filho precisaria vir. Havia um plano traçado, e as pessoas
questionam Gênesis, questionam o tempo, o momento do pecado, que Eva toma da fruta e estraga o processo, né? Começou direitinho, não é? E alguém diz, Deus foi pego de surpresa, porque Eva desobedeceu Deus. Será que Deus não sabia? Eu já ouvi muitas vezes essa pergunta: Deus não sabia que Eva ia falhar? Deus não sabia que Adão ia escorregar na maionese, na casca da banana, ia estragar o mundo? Deus não sabia de tudo isso? Por que Deus não impediu? Por que Deus colocou a árvore lá? Ora, por que Deus não colocou só a boa e colocou a outra ruim também? E por que Deus permitiu que o Satanás fosse incorporado numa cobra? Gente, o Satanás já é ruim, e ainda incorporado numa cobra é pior ainda. Você imagina um negócio desse? O cão já é ruim, incorporado numa cobra, a coisa ficou pior. Imagina a imagem. E agora descobriram que a cobra tinha perna de verdade. Descobriram serpentes, fósseis de cobras com perninhas. Então você imagina, Deus cortou a perninha da cobra quando diz vai rastejar. Agora imagine, Deus sabendo de tudo isso, por que Deus não tirou a árvore do bem e do mal de lá? Por que Deus não tirou a cobra de lá? Por que Deus não falou assim para Eva: ô, alto aí, filha, vai entornar o caldo se você fizer esse negócio? Deus não precisava parar Eva no momento, porque Deus já tinha avisado. Mas ainda alguém pode questionar: puxa vida, mas por que Deus não tirou a árvore de lá? Deus foi pego de surpresa. Alguns limitam Deus, inclusive. Deus não sabia direito o que ia acontecer. Deixou lá, mas não sabia, esperou. Deus jamais foi pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Deus não sofre acidentes. Deus não erra. A Escritura diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isto significa que se um dia na eternidade passada Deus teve algum problema, alguma questão, Deus deve ter colocado as cartas na mesa com Jesus e o Espírito Santo. Estava lá os três conversando, batendo um papo, imagino eu, e disse: é o seguinte, se a gente criar esse planeta e criar o ser humano, já sabe, o caldo vai entornar. Quando a Bíblia diz ele foi morto antes da fundação do mundo, antes de haver qualquer tipo de criação, Jesus Cristo já sabia que viria. Estão entendendo, gente? Deus não foi pego de surpresa. Então quando Eva falhou, Deus já sabia. Quando Adão falhou, Deus já sabia. Quando Caim matou Abel, Deus já sabia. Mas se um dia Deus teve problema, foi em tomar a decisão de criar, mesmo sabendo o que ia acontecer. E Deus apostou em mim e em você. Deus apostou em Adão e Eva, mesmo sabendo que ia errar. Mas vamos falar sério, o bendito, para não falar o contrário, do Caim matou o Abel, mas depois veio Sete. Sete é o nome, não é número. Sete, o terceiro filho, depois da queda, porque Adão teve filhos antes da queda, já explicamos aqui domingo passado, inclusive. Adão teve filhos antes da queda, senão Caim ia achar a esposa onde? Não tinha mais ninguém. Deus fez aparecer, passe de mágica, varinha de condão. A humanidade já desenvolvia em Gênesis 1. O Éden é um lugar onde Deus colocou o casal especial. Acontece a queda, e o primeiro filho após a queda, aí sim começa a registrar, porque alguma coisa diferente aconteceu. O primeiro filho após a queda é Caim. O segundo filho após a queda é Abel.
E aí a coisa começa a ter nomes, e começa a registrar as coisas, mas a humanidade já desenvolvia. Adão e Eva eram os representantes máximos dessa humanidade. O que acontecesse com estes dois no jardim do Éden perpassaria por toda a humanidade de forma automática, e foi isso que aconteceu. Caim não precisou fazer nada para ter o desejo de matar. Ele simplesmente nasceu de Adão e de Eva, e a morte já havia passado para a descendência humana, e é como que uma força que vai influenciando a própria humanidade. Parece que as barreiras morais, de alguma maneira, foram destruídas. As barreiras limitantes na psique e na moral humana, à medida que a humanidade vai se desenvolvendo, foram sendo destruídas, a tal ponto de você hoje ver um filho matar a mãe, o pai. Essa pessoa não tem barreira, limites nenhum mais. Essa pessoa não tem limites morais. As estruturas éticas e morais, espirituais dessa pessoa foram totalmente demolidas para tirar a vida de alguém. Estão entendendo, gente? Agora, isso veio de ontem, isso não começou hoje de manhã, isso não começou no Brasil. Estão entendendo? Deus, portanto, tem um plano em mente. Quando Jesus veio, assumiu a forma humana, ele diz Filipenses capítulo 2, e tem usado muito isso esses últimos dias: existindo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se, esvaziou-se e assumiu a forma humana. Jesus, antes de criar o ser humano, sabia que o ser humano iria pecar e resolveu criar mesmo assim. Isso é soberania, isso é amor, mesmo sabendo que as pessoas vão errar. Para mim e para você hoje, que estamos vendo violência sobre violência, a nossa mente não faz noção das coisas. Nós queremos que a violência simplesmente seja extirpada, mas não é assim que Deus pensa. Deus não vê a violência, Deus vê o ser humano que Ele criou, não é a violência em si. Nós queremos que todas as pessoas que cometem crimes vão para a cadeia, e de fato, por um tempo deve ser o lugar daqueles que cometem crimes mesmo. Mas Deus não está vendo o crime cometido em última instância. Deus está vendo um ser humano que foi criado e que se perdeu por escolhas, e não foi porque a sociedade impôs a ele o gueto, e não foi porque os brancos lhe impuseram a periferia, não foi porque o governo lhe impediu de ter acessos, não foi porque os ricos lhe impediram de desfrutar da fortuna. Isso, em primeira instância, é uma questão de escolha. Não importa o lugar onde nasci, não importa a família de onde eu venho, não importa a estrutura familiar que eu tive, eu escolho ser melhor e não reproduzir vícios, e não reproduzir círculos que não desenvolvem a vida. Amém? Gente, a gente precisa tomar uma... Se o pai e a mãe não quer que o filho se torne alguém sem futuro, a própria pessoa não deve desejar isso para ela. Sim ou não? Agora, tome adolescentes hoje e pergunte para eles o que eles querem ser na vida. Você vai ouvir a resposta mais bela que você pode ouvir da boca doce de um indivíduo como esse: não sei. Não sei. Não sei. Tipo, que nem. Não sei. Aí você vai ouvir isso. Já perguntou? A maioria responde assim. Pensou em ser o quê? Não. Antigamente,
Não sou saudosista, mas antigamente você perguntava para uma criança, eu quero ser astronauta, né? Médico, veterinário, policial, tinha policial, certo? Policial, dentista, raramente, mas sei lá, queria advogado, engenheiro, ou não? Tinha um projeto, ele queria ser alguém. Pergunta para alguém hoje, você quer ser alguém? Não sei. Bom, se nem você sabe, como é que a pessoa pode ser ajudada? Então você pode colocá-la em todos os programas sociais de desenvolvimento, de Pronatec, de faculdade. Você pode colocá-la gratuitamente em qualquer lugar. Ao final, você não terá o mesmo resultado de uma pessoa que sabe o que quer. Desculpa, mas essas desculpas esfarrapadas não funcionam mais. A gente tem que cansar, gente, desse tipo de discurso de que o problema é do meio onde a gente vive. Ora, será que todas as pessoas que moram na favela são bandidos? Será que todas as pessoas negras não prestam? Será que todos os brancos não valem nada? Será que todos os ricos são ladrões? Realmente... Sei lá, é possível que a pessoa... Tem perguntas muito difíceis de serem respondidas, não é? Mas essa não é a verdade. Nós estamos acostumados a um discurso, e às vezes vazio, que não serve para a nossa vida, que não valoriza a nossa vida, que não nos leva além, que não nos faz crescer. Perguntaram para um indivíduo, meu Deus, eu me recordo de uma frase, estava lendo algo em algum lugar, e perguntaram para uma pessoa muito sábia, um grande mestre chinês, não sei o nome, e perguntaram para ele: mestre, o que a gente faz para a gente crescer mais, prosperar mais, ganhar mais? Aí o mestre disse: é simples. Você trabalha mais, estuda mais, se esforça mais. Alô? Alô? Estão entendendo? Não foi Einstein quem disse que o único lugar no mundo onde prosperidade vem antes de trabalho é no dicionário. Cada letra P vem antes do T. Porque em nenhum outro local isso é verdadeiro. Você quer prosperar? Você precisa fazer as coisas certas, sim ou não? O único lugar onde prosperidade vem antes de trabalho é no dicionário, por causa da sequência das letras, filho. Deus trabalha por meio de processos. Deus usa o tempo, e Deus tem um plano em mente, e Deus tem um plano em mente. Algumas pessoas recentemente questionaram: mas Deus, a gente fica dizendo, Deus tem um plano na tua vida. Deus não tem um plano na vida de ninguém. Quem disse? Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Alguns planos de Deus são coletivos, do âmbito geral da igreja. Mas você não pode imaginar que, por exemplo, Jonas, Deus não tinha um plano específico na vida dele, o profeta fujão. Se Deus não tivesse um plano na vida do Jonas, Jonas tinha se mandado para Tarsis e tinha morrido lá, e o sepulcro dele estava lá até hoje. Mas Deus tinha um plano tão grande que não permitiu que ele fugisse de Deus. Sim ou não? Agora, comece a traçar desde Adão e Eva até o Apocalipse. Você vai ver que Deus tem planos pessoais, particulares na vida de pessoas. Há um ministério, Deus dá um ministério. O Espírito Santo distribui os dons a quem quer, e quando ele distribui os dons a quem quer, isso implica que aquela pessoa, ele quer distribuir aquele dom para aquela pessoa, aquela distribuição é algo particular e pessoal do Espírito Santo com aquela pessoa. Então é um plano específico. Sim ou não? Deus tem planos específicos também. Ainda que os planos gerais de Deus são os mais conhecidos,
Mas isso não significa que Deus não tem um plano na vida de uma pessoa, um ministério, uma missão, um chamado, uma vocação. Ora, se isso não fosse verdadeiro, não haveria vocacionados, não haveriam pastores, não haveriam bispos, não haveriam mestres, apóstolos, profetas, não haveriam professores. Desculpa, não haveriam padres. Você pode olhar na vida de qualquer padre, ou pelo menos aqueles verdadeiros, você vai dizer que também tem padres falsos, né? Assim como tem falsos pastores também. Você vai ver que o processo na mente de um padre começou na infância. Ele sentiu o chamado, eu ia ser padre, e desde a infância eu tinha o chamado. Eu sentia o chamado para a vida religiosa, desde pequeno. Desde os 7 anos de idade eu me lembro. Ora, se isso não é algo específico, todos são padres? 1 Coríntios 12, todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos são operadores de milagres? Todos falam em línguas? Não, cada um tem algo da parte de Deus. Amém, gente? Amém. Deus, ele então tem um plano em mente. Deus tem um plano. Deus tem um plano geral, mas em algumas circunstâncias Deus também tem planos específicos. Terceiro, Deus então se identifica com os seres humanos na realização desse plano. O texto vai dizer: nascido de mulher, nascido sob a lei, no versículo 4. Ora, Deus assume a forma humana, Deus se identifica com o ser humano. Eu tenho dito aqui, as pessoas perguntam, sempre perguntam, onde Deus está quando o tsunami matou quase 300 mil pessoas? Onde Deus estava quando a bala perdida pegou a menina no metrô? Onde Deus estava quando a bala de um policial atravessou a parede que não estava rebocada e matou uma criança que estava assistindo TV no sofá no Rio de Janeiro? Onde Deus estava quando as crianças morriam, quando crianças morrem no hospital? Onde Deus estava quando o meu filho, homem, morria no hospital geral porque a bispa não teve pressão, eclâmpsia? Onde Deus estava? Eu tenho dito que Deus estava exatamente ali, morrendo com a pessoa. Deus está morrendo com a criança, Deus estava se afogando com os afogados, Deus estava sendo sequestrado com os sequestrados, porque a identificação de Deus foi tão profunda, que Deus se fez carne, Deus se fez homem, que humilhou-se até a morte e morreu uma morte horrorosa por todos nós. Onde Deus estava no sofrimento humano? Morrendo também. Aleluia. Deus não estava com os nazistas matando os judeus, ainda que os judeus, uma parte deles não reconhecessem mais a presença de Deus no holocausto. Deus estava morrendo também nas câmaras de gás, porque Deus se fez carne e habitou entre nós. Aquele que vivia e subsistia em forma de Deus não levou em consideração isso, assumiu a forma humana, na forma humana morreu a morte de cruz em nosso lugar. Onde estava Deus quando as pessoas morrem? Morrendo na cruz por elas. Morreu na cruz por sua mãe, morreu na cruz por seu pai, morreu na cruz por meu pai que morreu ateu. E eu tenho dito aqui que foi a pior coisa que aconteceu, é a coisa mais difícil, angustiosa. Você vê o seu pai nos últimos dias, perguntar a ele: o senhor quer uma oração? Quero. O senhor quer entregar a vida a Jesus para morrer em paz com Deus? Não. É angustioso isso. A pessoa nem no momento da morte quer fazer as pazes com Deus e morrer sem acreditar. É o pior, porque a vida dele do outro lado, ele teve uma surpresa horrível. Ele não imaginava, eu penso, ele não imaginava que Deus estava esperando ele do outro lado, mas não da forma como ele estava imaginando. Talvez para julgá-lo. Estão entendendo? É ruim, é difícil. Onde estava Deus quando crianças morrem
Aonde? Do que Deus fez? A moça foi estuprada, saiu da igreja e foi estuprada. A gente vê essas notícias. Estava lá. É difícil entender isso, mas Jesus morreu. Deus, em Cristo, morreu no lugar das pessoas. De alguma forma que a gente não imagina, mesmo essas pessoas que passaram por estupros ou coisas graves e que tiveram a oportunidade de viver e de recobrar a vida, você percebe que elas parecem como uma fênix, renascem das cinzas. Tem marcas, mas continuam vivendo, e muitas delas usam sua própria experiência negativa para abençoar a vida de outras pessoas. Isso é vitória da cruz. Isso é vitória da morte de Jesus. Porque se nós não morremos, a vida continua. E a vida continua, então eu tenho responsabilidade com ela. Tenho que fazê-la útil, não só para mim, mas para os outros que estão ao meu redor também. Deus tem plano. Deus vê um objetivo. Diz que para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse é o objetivo de Deus. Qual é o objetivo de Jesus ter vindo? Para resgatar, foi para salvar. A ideia de Gálatas é: ele veio para os que estavam debaixo da lei, ou seja, os que estavam vivendo sobre a lei de Deus. Todos estavam debaixo da lei de Deus, condenados pela lei de Deus. Cada pessoa desse planeta, cada hindu, cada árabe, cada católico, cada budista, cada ser humano, cada índio, cada nativo, cada aborígene, cada pessoa da face da terra nasceu debaixo da condenação da lei, porque nenhum ser humano conseguiu cumprir a lei para se justificar diante de Deus. Por isso, cada ser humano nasce devedor. O que Deus fez? Jesus vem e paga o preço da dívida, para que a dívida sendo paga, você receba o título de filho e de filha adotiva. É claro que filhos adotivos são filhos legítimos, porque a documentação comprova a legitimidade, mas ainda assim não são filhos biológicos. Amém? Nós não somos filhos biológicos de Deus. O único filho biológico de Deus é Jesus. Agora, por causa deste ato sacrificial de Jesus Cristo, quando resolvemos crer em Jesus, viver por Ele, viver para Ele, viver a sua palavra, obedecer seus mandamentos, nós agora, ao entrarmos debaixo desta ação e desse projeto e desse processo de Deus, a primeira coisa que Deus faz é nos dar o documento da adoção. Você se torna filho, você se torna filha, por adoção, mas é filho e filha. Você não é filho biológico, filha biológica de Deus. Por isso, ninguém nasce, eu nasci filho de Deus. Isso não existe. Eu nasci com Deus, eu também sou filho de Deus. Isso não existe, não é assim. As pessoas precisam ter um relacionamento com Jesus Cristo primeiro. E esse relacionamento de obediência, esse relacionamento de graça, esse relacionamento de amor, esse relacionamento real com Jesus Cristo, com Deus, com a palavra de Deus, te documentaliza, te autoriza, te viabiliza, te corrobora. Posso aumentar aqui posso multiplicar os adjetivos, mas esse documento vai habilitar você a andar neste novo momento agora legalizado. Eu sou filho de Deus. Realmente agora eu sou filho de Deus. Realmente agora eu sou filha de Deus. Há um documento espiritual, esse ato de Jesus Cristo, esta minha fé nesse ato, me transforma em um adotado.
em uma adotada. E não apenas isso, porque esta adoção é tão profunda que agora Deus coloca a natureza dele em mim. E essa natureza dele é o Espírito Santo, vem morar em mim. O que é que essa natureza de Deus faz dentro de mim, a partir de mim? Clama. Clama o quê? Abba. Abba é a expressão aramaica para uma criança pequena que está pedindo o colo do pai. Já viu quando uma criança quer o colo do pai? Ou da mãe? Você já viu isso? Sim ou não? Levanta os bracinhos e fica, pai, pai, pai. É, não é? Se brincar, senta no chão, não anda. É ou não é? Quer colo de todo jeito. Sim ou não? É impressionante como ela faz o show dela, porque ela simplesmente quer o colo. Não quer andar mais. Cansei. Ela realmente trabalhou bastante. E ela, não, eu cansei de andar, eu não aguento. Eu quero colo. Pai, papai, mamãe, chora, esperneia, trava no lugar. Se for no shopping, então é terrível, porque aí já viu, faz um escândalo mortal. E aí o que é que o pai pega no colo? Você já viu a mágica do colo? Ao pegar no colo, silêncio total, o choro vira sorriso imediatamente. Meu Deus, que mágica! Que mágica é o colo. No berço de madrugada, chorando, você dá a comida, põe no berço, continua chorando. O que é que quer? Colo. 3 horas da manhã, você vai acordar daqui a pouco, é ou não é? E lá vamos nós para o colo. Então, eu que fiz isso com 3, minha digníssima esposa não fazia, não acordava. Ela dizia, vá você, porque eu já carreguei e já pari. Então baiano é terrível, né? Então lá vou eu fazer mingau. Imagina fazer mingau 3 horas da manhã, o pai. Eu descobri a técnica para mornar o mingau rapidamente. Eu abri o congelador, colocava o papeiro no congelador e em minutos o mingau estava no ponto. E você sabe, como um bom pai, quando faz mingau, você coloca na mão para sentir a temperatura, é ou não é? Aí põe assim na boca, tá legal, né? Coisa de pai, não é? Devia ser de mãe, né? Mas tudo bem, coisa de pai. Aí você pega a criança, dá aquela mamadeira gostosa, ela se delicia no seu colo, e você vai colocar no berço, ela continua chorando. Isso já é 3h30, quase 4. No meu caso foi assim. Aí eu tinha que descobrir o segredo do colo. O segredo do colo era cantar. Bom, como eu sempre gostei, elas sempre ouviram orações no ventre. Enquanto eu estava na barriga, eu sempre orei. Quando elas estavam na barriga, eu chegava em casa, eu sempre cantei músicas cristãs. Então eu colocava elas no colo e começava: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Eu cantava: ó tu, chama divina, vem, meu ser ilumina até que a beleza de Cristo se veja em mim. E eles escutavam. Eu não sei se dormiam porque não gostavam de ouvir, ou se o som da voz realmente estava anestesiando a coisa, mas era fatal. Abba é a expressão da criança que pede o colo do pai e da mãe. Paizinho. A criança só se sente segura nesses momentos quando está no colo. Eu e você somos exatamente assim quando fomos adotados por Deus.
A gente só se sente seguro com Deus. A gente só se sente seguro quando a gente tem certeza que Deus está ouvindo, que Deus está do nosso lado, que Ele está ali, mesmo que a gente não sinta, prestando atenção no que a gente está dizendo, ouvindo nossa voz e dizendo: eu vou te responder. E é assim que Deus faz. Esse processo, no final, promove uma mudança radical. Que mudança é essa? Diz que, versículo 7, de sorte que já não é mais escravo, mas filho ou filha. E sendo filho ou filha, você se tornou herdeiro. Mudou o processo. Mudou o ambiente no qual você trafegava. Você não é mais escravo, você é livre. Você não é mais devedor de Deus. Você, filho e filha de Deus, agora tem herança. O que é um herdeiro? O que é uma herdeira? Alguém que recebe a herança, ou o seu nome consta no testamento do pai ou da mãe. Ao texto do testamento, o que é que um herdeiro recebe? Normalmente a gente pensa só nesse primeiro ponto. O herdeiro, normalmente, a gente trata o herdeiro como alguém que recebe os bens dos pais. É ou não é? Em alguns casos recebe a dívida também. Aliás, pela legislação, o herdeiro herda também as dívidas, tá? Ah, meu pai morreu, a dívida acabou. Não, filho. Você ainda vai pagar. Mas nós pensamos, volte, exatamente nos direitos. É claro que você tem direito aos bens. Olhe para mim, amém, gente? É claro que você tem direito à casa. É claro que seu pai e sua mãe não construiu a propriedade, os bens para levarem no túmulo. É claro que não. Os pais constroem para os filhos, sempre foi assim. E ainda que os pais não gostem dessa ideia, os filhos vão herdar, os agregados também, os netinhos também. Então vem a turma toda, às vezes vem o cunhado, que é um negócio, né? Abençoado, né? Tem bastante cunhados aqui na igreja, né? Então nós desfrutamos da benção. Provérbio diz assim: olha, quando aumenta a fortuna, aumenta também os que consomem ela. Imagina você ganhando a Mega Sena hoje. Amanhã de manhã, todos os parentes, inclusive o que você não conhece, aparecem na tua porta, dizendo: oi primo, oi irmão. Rapaz, estava eu passando por aqui, pensei, por que não entrar? Por que não entrar? Entrei. Rapaz, você não sabe, estou com um negócio, só você pode me ajudar. Você pode me ajudar. Você já ouviu essa? Porque eu já ouvi isso. A pessoa diz: olha, só você pode me ajudar. Você já sabe, é dinheiro. Estou precisando de 200 aí. 1.000. Rapaz, perdi a casa, estou quase para ser despejado. Sei que você ganhou na loteria, eu sei que você ama a sua família, dá para você comprar uma casinha ali no lugar que eu estava vendo, 5 quartos, banheira, etc. Uma coisa simples, apenas 450 mil reais, mas você ganhou milhões, não é? Um amigo meu era bastante rico, perdeu uma casa muito boa para o cunhado dele, por causa da riqueza. Ele alugou a casa dele para o cunhado dele, irmão da esposa dele. Um belo dia ele foi receber o 3º mês do aluguel. 1º mês, beleza. 2º mês, beleza. 3º mês, ele foi na porta. Casarão, gente. Eu fui nessa casa, lindíssima, tudo de primeira qualidade. Ele disse: ô, fulano, vim receber o aluguel aqui. Ele disse: não vou te pagar mais. Ele disse: por quê? Porque é o seguinte, eu descobri que essa casa também é da minha irmã.
Ora, se essa casa também é da minha irmã, eu não tenho que pagar aluguel para você. Saia daqui, senão eu vou te matar. Nunca mais ele voltou lá. O cunhado, porque é irmão legítimo da irmã, da esposa. Eu espero que, graças a Deus, não aconteça isso aqui na nossa comunidade. E não me chamem para resolver esses casos, porque eu não fui colocado como juiz de vocês. Então, porque eu não quero resolver este perrengue, esta pendenga. Tudo bem? Agora, você não recebe apenas direitos, bens, você recebe... Quem é herdeiro de Deus não recebe apenas, e vamos encerrar aqui, não recebe apenas as bênçãos de Deus, a cura, a salvação, a libertação, a prosperidade, a paz, portas abertas e tudo mais que as pessoas podem imaginar que sejam as bênçãos de Deus. Você não recebe apenas as bênçãos de Deus, você recebe também a responsabilidade de ser filho e filha de Deus. E isso é um pouquinho mais complicado. Jesus disse em certo lugar, escute: aquele que não tome a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Depois em outro lugar ele diz: olha, cada um tome a sua cruz e leve. Olhe para mim, a cruz não é uma pessoa. Tem gente que pensa assim: você é minha cruz que eu estou carregando. Não, isso é mentira. Essa cruz aí você pode se livrar dela, ou não? Não te quero mais, resolvemos aqui agora. É o seguinte: como não foi adultério, sou obrigado a ficar sozinha, mas antes só e mal acompanhado. Você pode resolver o problema dentro da Escritura. Você pode até romper um casamento dentro da Escritura, desde que não case de novo. Eu não tenho direito a ser feliz na Escritura, não. Mas eu tenho direito, como todo mundo. Você tem o direito de fazer Deus feliz. Você tem o direito de fazer Deus se agradar de você. Se Deus se agradar de você, quem sabe Deus não te abençoa. Amém ou não? Essa história de que eu tenho o direito de ser feliz não cola na Bíblia. Eu tenho o direito de ser feliz e posso fazer qualquer coisa? Eu tenho o direito de ser feliz e posso trair? Eu tenho o direito de ser feliz e posso entristecer alguém? Eu tenho o direito de ser feliz e posso simplesmente machucar as pessoas? Eu tenho o direito de ser feliz e posso puxar o tapete do outro? Eu tenho o direito de ser feliz e não tenho responsabilidade pelos sentimentos da outra pessoa? Isso não é cristão. Isso não é de Deus. Amém? Pense direito antes de você falar da próxima vez: eu tenho o direito de ser feliz. Não tem, não. Você tem o direito de fazer a outra pessoa feliz. Eu poderia usar uns textos aqui que você não ia gostar de ouvir. Então, para manter o teu padrão de ânimo, eu não vou usá-los. Vamos encerrar. Você recebe também responsabilidades. A cruz de Cristo é a responsabilidade de você carregar esta palavra, este nome sobre a sua vida: cristão, cristã, filho de Deus, filha de Deus. Amém, gente? Amém. Eu sou filho de Deus? Não posso fazer qualquer coisa. Eu sou filha de Deus? Não tenho direitos irrestritos e ilimitados. Eu sou alguém de Jesus? Eu não tenho simplesmente permissão e permissividade na vida. Eu sou de Cristo, eu tenho liberdade, não libertinagem. Estão entendendo? Eu sou de Deus, eu tenho limites éticos, eu tenho limites morais, eu tenho limites que a própria palavra impõe. Estão entendendo, gente?
não posso falar qualquer coisa, não posso mencionar qualquer coisa, não posso defender qualquer ideologia. Imagine cristãos defendendo o comunismo. Por ser cristão, não posso defender sequer as propostas plenas do socialismo. Não posso como cristão defender qualquer ideologia, não posso defender qualquer filosofia, não posso defender qualquer academia, qualquer curso, qualquer arte. Estão entendendo, gente? Eu tenho limites pré-estabelecidos por Deus dentro dessa liberdade que Ele me deu. Aliás, mesmo filósofos franceses que não criam em Deus, diziam que toda liberdade tem limites, e o limite da liberdade é o outro. Então eu não posso dizer qualquer coisa em nome da minha liberdade. Essa história de liberdade de expressão é uma faca de dois gumes. Eu tenho liberdade de expressão, mas eu tenho que responder por essa liberdade. Eu posso falar o que eu quiser, mas eu vou responder por isso. Desculpem, defensores ou não, eu não estou aqui, eu também não defendo partidos, mas você imagina as frases, os palavrões, os desrespeitos que certas gravações foram faladas. Você ouviu? Você viu o teor do desrespeito, o teor dos palavrões, o teor da baixeza e da vileza da linguagem de pessoas que deveriam ser os nossos líderes? Ora, se as pessoas tratam na sua particularidade com esse tipo de linguagem, eles não são dignos de liderar ninguém. Isso não tem nada a ver com partido, mas isso tem a ver com limites que me parece que as pessoas de hoje não querem mais. Além de desejarem que não haja mais limites, querem não responder pela quebra dos limites. Ou seja, eu quero falar o que eu quiser e você não pode me dizer nada. Eu não posso ser julgado por te afrontar. Tem alguma coisa errada. Você, herdeiro e herdeira de Deus, você recebeu responsabilidades. E para os mais novos, até no seu Face, você precisa agir com responsabilidade. Porque há limites claros na Escritura. Eu não sabia. Aí já é um outro problema. Você precisa saber. Vamos ficar em pé? Uau!